elas estavam conquistando aquilo que eu conquistei, uma saúde que nunca teve na vida. Hoje, com 70 anos, eu tenho mais saúde do que aquele uronal com 30 anos. Foi aí que aconteceu um segundo grande momento da minha vida. Eu sou Uronal Zancan, sou médico, ortopedista, formado pela URGS há 40 anos atrás, casado há 38 anos, pai de 3 filhos e 5 netos maravilhosos. Eu nasci em Curitiba, mas me considerava porto-alegrense até alguns meses atrás, porque eu vivi desde os 5 anos em Porto Alegre. E de 5 meses para cá, estou vivendo em Garopaba e já estou me aceitando como cidadão garopabense. Eu tive muita sorte na vida por vir de uma família estruturada, com 2 irmãos, com pais que me deram todo o conceito de ética e de moral que eu utilizo até hoje. Apesar dos meus pais serem pessoas de baixo nível cultural, estudando apenas até o fim do primário na época, mas mesmo assim eles conseguiram me trazer um conceito de vida que me norteou e me norteia até hoje. E um grande exemplo disso, meu pai era sapateiro, se desenvolveu, criou uma fábrica de calçados, foi à falência um ano antes de eu entrar na faculdade de medicina. Então eu só podia estudar numa universidade federal porque não tinha como pagar. Meu irmão também estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como médico e a minha irmã é doutora em biologia também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando me perguntam por que eu fiz medicina, não tenho uma resposta. Eu nunca me vi fazendo outra atividade que não sendo médico. O primeiro vestibular foi uma frustração, porque eu estudei até meu pai falir em colégio particular e sempre com as melhores notas. Fui fazer vestibular e tomei pau. O segundo vestibular eu precisava trabalhar para ajudar meus pais e também para ter meu dinheiro e não estudei o suficiente. O terceiro vestibular foi uma gincana. Eu precisava fazer cursinho porque eu não estava sabendo, mas não tinha dinheiro para fazer cursinho. Então eu respondia provas de vestibulares anteriores, imprimia em polígrafos de mimeógrafo na época e vendia para os meus colegas de cursinho. Com isso eu paguei o meu cursinho e conseguia ter tempo para estudar para o vestibular. Passei com um dos primeiros lugares na URGS e não vibrei. E daí eu fiquei durante algum tempo pensando assim, por que eu não vibrei se eu conseguia atingir o meu objetivo? Até hoje eu não sei, mas eu acredito que eu tinha tanta certeza que eu ia passar que não tinha motivo de vibração. Eu sempre estudei medicina focada na doença, porque a faculdade de medicina é só isso. Mas dentro do foco da medicina da doença, eu procurava estudar a prevenção. Eu me dedicava mais a estudar matérias da medicina preventiva. Ao final da faculdade, eu fui certo para fazer inscrição em pós-graduação de medicina comunitária ou também na residência em medicina preventiva. Rodei nas duas. Ao rodar nas duas, eu meio que perdi o mundo e fui para o mercado de trabalho atender doenças. Nesse mercado de trabalho, eu fui trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada 3 de Maio, e nessa cidade eu conheci um dos maiores médicos que eu já conheci na vida, Dr. Armando, que me ensinou não só a ortopedia básica, mas como me ensinou o amor pela profissão, a ética profissional. E eu fiquei 1 ano trabalhando com ele e voltei para Porto Alegre, disposto a fazer vestibular de novo para a medicina preventiva, mas fazer também para a ortopedia. Rodei na medicina preventiva pela 2ª vez
e passei fácil em ortopedia. Então, a partir desse momento, eu comecei a me dedicar ao estudo da doença ortopédica e me tornei um cirurgião ortopédico, trabalhando em todas as áreas da ortopedia. Chegou um momento que eu comecei a me dedicar mais a joelho e me tornei um bom cirurgião de joelho. Mas dentro desse processo, tinha uma coisa que não fechava bem. Eu sofria de dores na coluna. Eu sofria de dores na coluna desde os 15 anos de idade. E mesmo sendo médico, mesmo sendo um ortopedista conceituado, mesmo estudando muito ortopedia, eu não conseguia curar minhas dores. Se eu não conseguia curar minhas dores, como é que eu ia curar dores dos meus pacientes? Com 20 anos de formado, eu tive uma hérnia de disco lombar tão intensa, que eu não conseguia sair da cama e liguei para um colega, escolhi o melhor cirurgião de Porto Alegre e disse assim: Nilo, tu precisa me operar. Ele disse: não, vamos tentar outros tratamentos e tal. Uma semana depois ele concordou comigo que precisava operar. Em 15 dias eu estava operado e continuei levando uma vida boa, jogava futebol, trabalhava com dores eventuais na coluna, fazendo tudo o que eu fazia antes. E quem faz a mesma coisa colhe os mesmos resultados. Nessa época da cirurgia, ela culminou com uma situação difícil na minha vida. Eu tinha 7 empregos diferentes. Saía de casa das 5h30 da manhã e voltava às 10 horas da noite. E trabalhava em 2 municípios diferentes da grande Porto Alegre. Foi aí que surgiu uma oportunidade de eu montar uma clínica de ortopedia. E essa oportunidade veio junto com parcerias de outro hospital e de uma outra clínica, e que me ofereceram essa possibilidade para atender em 2 peças pequenas no fundo dessa outra clínica, criar um departamento de ortopedia, e eu criei a Urgetrauma ali. Durante 3 anos eu trabalhei juntando dinheiro de todos os lugares para fazer a Urgetrauma crescer. Hoje nós atendemos em torno de 7.000 pacientes por mês, mais 8.000 atendimentos de fisioterapia, tem mais de 40 ortopedistas que trabalham na clínica e é, por isso, considerada uma das maiores, se não a maior, clínica do Brasil. 10 anos depois, com 45 anos, eu tive uma enorme hérnia de disco cervical. Dessa vez já tinha ressonância magnética. Na primeira hérnia não tinha ressonância em Porto Alegre. E a ressonância era bem clara. Tem que operar. Olhava a ressonância magnética e o meu conceito de ortopedia dizia: com essa enorme hérnia tem que operar. Não tem alternativa. 3 ortopedistas da clínica especializados em cirurgia da coluna diziam: Uronal, se tu não operar essa hérnia, você vai ficar com defeito na mão. Eu tinha dificuldade para escrever, eu não conseguia escrever. Não tinha lógica nenhuma, mas alguma coisa dentro de mim dizia: é possível curar sem cirurgia. A minha convicção científica é: a única chance é fazer cirurgia. Mesmo assim, eu ouvi a voz do coração em vez de ouvir a voz da razão e decidi não operar. É claro que ao decidir curar sem cirurgia, eu não fiquei sentado esperando que Deus me curasse. Eu comecei a procurar soluções. Um mês depois a dor começou a diminuir, 2 meses depois a dor diminuiu mais ainda, e aí entrou num processo de diminuição. 6 meses depois eu estava curado. O ganho de saúde que eu tive nesses 6 meses, aparentemente foi fácil, mas eu estava com uma espada na cabeça. Se eu não lutasse pela minha saúde, eu teria que ser operado. E eu não queria mais ser operado. Então, eu fiz enormes esforços para aplicar em mim exercícios que o meu corpo aceitasse, uma alimentação, buscando uma alimentação mais saudável, fazia meditação, até que eu fiquei curado da hérnia de disco. Aí, pessoal, que ficou difícil. Aí ficou horrível, porque eu tinha que fazer um esforço homérico para ir para a academia.
Eu tinha que fazer um esforço homérico para não comer aquelas porcarias que eu comia antes. E eu comecei a trabalhar hábitos de saúde. Vocês sabem o que eu estou falando, porque vocês sentem também essa dificuldade. Sentava para meditar e não conseguia ficar um minuto sentado. Ficava vendo televisão até madrugada porque o filme estava bom. Não usava os alimentos que eu usei durante o processo de cura. E aí eu fui construindo, eu fui buscando informações que me motivassem a trabalhar pela minha saúde. E uma coisa eu aprendi, foi que cada vez que eu fazia uma ação positiva, o meu corpo demonstrava a sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar, mais tarde eu fui descobrir que era a liberação de neurotransmissores. E eu comecei a ficar viciado nessa sensação de bem-estar. Então eu fazia exercício e vinha a sensação de bem-estar. Eu fazia um pouquinho mais forte o exercício, o bem-estar era maior. Eu fazia uma alimentação saudável, com quantidade adequada, saía da mesa maravilhosamente bem. Eu fazia uma alimentação com porcaria, saía da mesa mal. Então eu comecei a observar o meu corpo e ver que o meu corpo responde positivamente. E principalmente, eu comecei a ver que quanto melhor ficava meu físico, melhor ficavam as minhas emoções, melhor ficava a minha mente. Eu estava ficando mais inteligente, então eu consegui, através da melhoria da saúde física, descobrir que a inteligência, a cognição aumenta com a saúde física. E daí eu não estava só sem dor, só curado da hérnia de disco. Eu estava com 8 quilos a menos, eu estava com muito mais disposição, eu estava com muito mais energia, eu estava dormindo melhor, eu estava me relacionando com a minha família, com meus filhos melhor, eu estava sendo o melhor médico, eu estava muito mais competente como médico, meu intestino estava funcionando que era um relógio e antes tinha problema, e veio a pergunta, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E daí sim, caiu a ficha. Isso chama-se saúde. E aquela história que eu aprendi na faculdade, nos primeiros 20 anos de medicina, de que saúde a gente perde gradativamente, as doenças são inevitáveis e, inevitavelmente, as pessoas ficam mais fracas e mais doentes à medida que avançam na idade, caiu por terra. Estava acontecendo comigo uma coisa bem diferente. E isso foi o ponto determinante onde eu deixei de estudar doença e passei a estudar saúde. Naquele momento que eu me dei conta de que havia uma coisa que eu não sabia, que eu não aprendia, que nenhum médico falava para mim sobre como ter saúde para não ter doença. Eu peguei todos os meus livros de medicina que eu tinha centenas de livros, revistas de medicina, dei tudo para a clínica e passei a estudar saúde. Passei a estudar livros de saúde. Ao estudar saúde, comprando dezenas de livros, pesquisando em artigos científicos, eu comecei a descobrir uma nova realidade que a medicina não me deu. A realidade de que é possível recuperar a saúde perdida e construir uma saúde que nunca teve na vida e que eu estava construindo em mim. Pois eu não só estudava, como eu aplicava em mim, fazia do meu corpo um laboratório para testar recursos que aumentavam a saúde. E cada vez mais eu ia aumentando a minha saúde. O que eu fiz estava baseado em que evidência científica? O que era importante? O exercício, a alimentação, o controle do estresse, os hábitos de saúde, todos esses recursos que desenvolvem a saúde, como que se aplica? E como que se aplica de melhor maneira cada um dos recursos? Parei de operar, parei de fazer cirurgia para poder me dedicar a estudar saúde. É claro que eu continuei atendendo pacientes com doenças, porque eu estava bem formado nisso. Eu me sentia um bom médico, mas só estudava saúde. Estudei saúde intensivamente. Eu posso dizer para vocês que existem 2 uronais. Um uronal antes da hérnia de disco cervical e um uronal depois. O uronal de antes fazia tudo
que a maioria das pessoas fazem? Tinha uma alimentação problemática, não fazia exercícios para a saúde, achava que por jogar futebol era suficiente para ter saúde, não controlava o sono, não usava suplementos, não tinha hábitos que aumentassem a saúde e por isso que ele era obeso, pesava 8 quilos a mais, irritado, ele era tenso, estressado, tinha um sono problemático, trabalhava exaustivamente e não dava repouso para o corpo, bebia cerveja, às vezes bebia até mais do que podia e tinha uma vida problemática. Hoje, com 70 anos, eu tenho mais saúde do que aquele uronal com 30 anos. Apesar do uronal com 30 anos, tinha cabelo mais preto, talvez tinha menos rugas no rosto, talvez corresse mais, tivesse uma velocidade maior, mas hoje eu tenho um corpo mais forte, eu tenho muito mais músculos, eu tenho uma capacidade cardiovascular de dar um pique rápido maior, eu tenho um sono adequado, eu tenho o intestino funcionando bem, eu tenho todos os órgãos do corpo funcionando bem e mais importante, naquela época eu era um cansado. Eu vivia cansado e dizia, eu estou cansado porque eu trabalho muito. Que absurdo! Hoje eu tenho muita energia. Hoje eu trabalho tanto ou quanto mais do que aquilo naquela época. Eu acordo mais cedo, trabalho ininterruptamente até 8, 9 horas da noite e não vou dormir cansado, não sinto mais cansaço. Isso é saúde. E isso é saúde construída passo a passo. Cansaço significa uma única coisa, falta de energia. E quem produz energia no corpo são as mitocôndrias. Hoje, certamente, eu tenho mais mitocôndrias nas células do que tinha com 30 anos de idade. O processo de construir saúde, ele é cumulativo. Existem duas coisas que eu invisto constantemente, semanalmente, quase diariamente, que é aumentar a força física e aumentar a capacidade cardiovascular respiratória. Para aumentar a força física, eu faço musculação. Eu faço musculação chegando sempre no meu limite, indo até o máximo que eu consiga, onde eu não consiga mais repetir o movimento. Eu nunca encontrei um professor nas academias que eu frequentei que soubessem tanto sobre fisiologia do exercício quanto eu sabia. As academias estavam na moda já na época. Só que estavam na moda assim, as pessoas iam lá, pagavam a academia e ficavam atiradas, cada um por si e Deus por todos. Não tinha esse esquema de dar atenção. Tanto que eu montei uma academia dentro da clínica para dar essa qualidade de atendimento. E foi muito interessante como eu contratei educadores físicos. Eu botei um anúncio no jornal, o Getrauma precisa de educadores físicos. Como o Getrauma já era uma clínica grande, todos queriam fazer parte da Getrauma. E daí eu fui lá, comecei a entrevistar. E veio uns 40, 50, eu tirei 10 que tinham top. Aí eu comecei a falar com os 10. Os 10 não tinham condições de entender exercícios voltados para a saúde. E eu fiz uma coisa muito louca. Eu contratei os 10 e dei um pouquinho os horários para cada um e queria vê-los na prática, a melhoria da qualidade deles. E dos 10, 3 se destacaram e começaram a ouvir as coisas que eu tinha para dizer e mudaram a sua maneira de pensar. E o Vida Ativa começou a ter um outro olhar. Vida Ativa era a academia que eu tinha montado, porque essa academia, o instrutor estava do lado do aluno, não ficava lá no canto. O instrutor se preocupava em melhorar os recursos do aluno. O instrutor ajudava o aluno a evoluir. Não tinha instrutor parado na academia. Foi provavelmente a primeira academia que fez isso. Depois disso, graças a Deus, um monte de academias estão trabalhando em dar atenção para os alunos, em ficar do lado do aluno, criar uns serviços. E o que era um diferencial, graças a Deus, hoje é questão de sobrevivência. Se uma academia não fizer isso, ela não tem como sobreviver. Há 2 anos atrás eu encontrei um instrutor que era campeão brasileiro de levantamento de peso.
E ele veio conversar comigo que eu levantava muito peso, muito mais do que a maioria dos alunos que estavam ali, que tinham metade da minha idade. E daí eu coloquei, não, o meu foco é aumentar a minha saúde. Ele falou assim, você não quer competir num campeonato de levantamento de peso? Eu, claro que não, óbvio que não. Não, mas daí tu tem uma motivação a mais para treinar, tu consegue, as marcas não estão muito diferentes do que tu faz. E eu comecei a treinar com ele. E fui aumentando o peso, até que há 2 anos atrás, houve 2 campeonatos juntos, 2 campeonatos mundiais de levantamento de peso em Florianópolis, e eu participei dos 2, porque era um encostado no outro. No primeiro, é o IPO, eu bati o recorde mundial de levantamento de peso, que era uma combinação de supino com levantamento terra, para minha idade, até 70 anos, e para meu peso, abaixo de 75 quilos. 2 dias depois, no outro campeonato, que era o GPA, eu bati o recorde sul-americano de levantamento terra e bati o meu próprio recorde de levantamento terra, que no campeonato mundial era 135 quilos, no GPA eu fiz 137,5, foi suficiente para bater o recorde sul-americano, mas não foi suficiente para bater o recorde mundial. Hoje eu estou me preparando para bater o recorde mundial do GPA, porque é uma motivação extra de eu continuar aumentando a minha força física, apesar de já ter 70 anos. E eu quero saber, será que eu consigo bater o meu recorde daqui a 1 ano? E será que eu consigo bater esse recorde mais adiante? Será que é possível eu aumentar a minha força física até os 80? Até os 90? Até os 100? É possível? É. Será que isso acontece? Não se tem isso descrito, se é possível ou não. Um problema financeiro grave que me deu essa mudança de postura é que enquanto eu era médico de doença, eu estava focado na doença. Por exemplo, lombalgia. Eu aprendi a examinar super bem uma lombalgia, avaliar um raio-x super rápido, prescrever rápido e ajudar o paciente em poucos minutos. 10 minutos, 15 minutos. Depois ficou ruim, porque eu comecei a tentar explicar para o paciente por que ele tinha lombalgia e o que ele tinha que fazer para não ter lombalgia no futuro. Então minha consulta ficou dividida em 3 partes. O paciente entrava no consultório e eu estava de jaleco branco, engomadinho, bonitinho, usando gravata, como um médico padrão que o paciente queria. Aí eu falava, eu examinava, tocava no paciente, dizia, já sei o que tu tem, já sei o que eu vou te dar. Às vezes pedia raio-x, recebia o raio-x, examinava, às vezes não pedia raio-x. Só que antes da tua receita, eu quero te falar por que tu tem essa dor e o que tu vai fazer para no futuro não ter mais a dor. Eu me levantava, tirava o jaleco branco e dizia assim, agora você está falando com um educador da saúde, não com um médico que vai fazer tratamento, que vai voltar daqui a pouco. Eu fazia essa situação esquizofrênica para ele descobrir que existiam 2 focos, o foco da doença e o foco da saúde. E aí o meu problema, porque trabalhar saúde é mais demorado do que trabalhar doença. Então, enquanto que na doença, em poucos minutos eu conseguia entender e pensar na medicação, na saúde eu tinha que ensiná-lo passo a passo. E uma consulta minha, que durava 10 minutos, passou a durar 1 hora. E o que eu ganhava numa consulta de 10 minutos era a mesma coisa que eu ganhava numa consulta de 10 horas. Logo, eu comecei a ganhar 5, 6 vezes menos do que eu ganhava quando era médico de doença. E daí surgiu um outro problema. Eu estou perdendo muito tempo aqui, eu tenho que ensinar as pessoas a comer, eu tenho que ensinar as pessoas a fazer exercício. Eu vou montar um curso de nutrição aqui na clínica. E o curso é para ajudar as pessoas a emagrecer. O nome do curso era Urgeforma. Urge de urge é trauma, mas também de urgência e forma de entrar em forma. E daí eu precisava de uma nutricionista para fazer esse curso. Pedi para o setor pessoal contratar nutricionistas. Naquela época, 10, não mais, 15 anos atrás, não tinha nutrição funcional. E o Urgeforma foi crescendo, ajudando as pessoas a emagrecer, cada vez mais gente, contratei. Aí começou a aparecer as nutricionistas funcionais, já tinha nutricionista funcional, que já sabia o que eu falava. Chegou uma época que eu tinha 3 nutrição. E daí eu sempre dava uma aula. E daí quando eu cheguei nessa aula,
eu vi 3 senhorinhas que eu já tinha visto nos anos anteriores. Diz assim, vocês não fizeram Urgeforma no ano passado? Fizemos, é maravilhoso. Mas por que vocês estão aqui? Doutor, esse programa é maravilhoso, eu tenho que fazer. Tá, mas vocês não fizeram? Então não precisava. Ah, não, a gente engordou tudo de novo. Tem que mudar o estilo de vida completo. Você faz uma dieta, eu usava a palavra dieta na época, ajuda, mas daqui a pouco as pessoas deixam de fazer, entre aspas, a dieta. Tem que ter outras coisas mais. E eu fiquei atrapalhado. Eu não estava mais gostando daquilo que estava dando sucesso financeiro, mas não estava dando sucesso permanente para os participantes. E foi aí que eu descobri que não é só a alimentação.